Seja muito bem-vindo, esse é o 10º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos que entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem suas rotinas. O tema do episódio de hoje é: dessa forma você consegue ter resultado nos estudos. Então, eu peguei alguns conceitos que eu tenho na minha cabeça, mais alguns mini guias, aí, algumas informações, juntei tudo em um material e fiz um mega roteiro para esse vídeo. Eu não sei quanto tempo vai durar, então eu sugiro você ver com o tempo ou você ver ele fragmentado, ver uma vez, depois ver parte de uma vez, né? Ver até os 30 minutos, depois ver mais uma hora. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo e eu também não estou com pressa. Então, qual que é o objetivo desse episódio? O que eu quero trazer com esse episódio? O objetivo é bem simples. Eu quero mostrar métodos de estudo e formas de revisar o conteúdo, entrando nos diversos detalhes, até mesmo de como eu estudo e de como você pode aplicar isso na sua rotina. Então eu vou entrar em detalhes de como que funciona o bom estudo. Inclusive eu vou mencionar como eu venho fazendo aí nos últimos tempos. Eu tive bons resultados aí com isso e vou tentar auxiliar para que você consiga ter mais bons resultados. Então, qual que é a importância do estudo para ter mais energia, prazer e produtividade? Vocês devem levar em conta que todos os vídeos e todos os conteúdos desse canal, eles buscam isso. Todos, até mesmo os vídeos anteriores, bem como o vídeo bônus que foi dado na aula de meditação aí para quem ficou até o final. Então, esses vídeos eles visam tudo isso. Como que isso vai ajudar? No canal eu estou sendo de forma direta, eu estou, digamos, colocando você para ir atrás dos objetivos. Então ele é um pouco raso. Eu não vou ensinar você, por exemplo, como ser proficiente em inglês, né? Considerando aí o objetivo de muita gente, fazer faculdade no exterior. Inclusive meu irmão fez aí, né? Ele é proficiente em inglês, grande estudante. Ele, inclusive, né, ele foi de métodos tradicionais, escola e tudo. Eu já peguei não digo proficiente, mas eu já peguei uma fluência na escuta e na leitura. Eu vejo filmes, eu medito em inglês, tudo sem legenda, aí, bem tranquilo. Se a fala é muito rápido, eu coloco uma legenda em inglês para mim pegar o que está sendo dito. Mas eu já assisti muitas horas aí, umas 1000 horas, literalmente, tá, gente? 1000 horas literalmente aí de séries e filmes. Né? Se pegar, por exemplo, só o Game of Thrones, dá 80 e tantas horas, né? Umas 83, 84 horas aí a série completa. E é um exemplo, né, de um item que eu vi em inglês, por exemplo. Esse puxa para o britânico. Então, assim, como que isso vai te ajudar? Eu vou ensinar você a montar uma rotina. Aí, para você ter a sua proficiência em inglês, um exemplo que eu peguei agora, você precisa ir com calma. Você precisa elaborar toda a rotina, você precisa estruturar, colocar o teu tempo de estudo e agendar tudo direitinho. Então, esses são pontos relevantes. O que é revisão passiva e revisão ativa? Então existem dois métodos de revisar, dois possíveis métodos, né? Talvez existam mais, mas dois possíveis métodos de revisão que eu conheço. Existe o método de revisão passiva, por exemplo, eu tenho aqui o roteiro, né? O roteiro de um vídeo e eu estou revisando ele. Então o que eu estou revisando? Eu estou olhando para ele. E aqui do lado, né, aqui do lado eu estou escrevendo, meio que copiando o que eu estou vendo nessa folha. Então aqui tem uma escrita e eu estou copiando, eu estou visualizando, eu estou consultando essa folha. E eu pergunto para vocês, será que tem diferença eu visualizar ou não? Por exemplo, se eu não estiver com essa folha desse lado aqui, para quem está só ouvindo, eu coloquei uma folha em um lado da tela e expliquei que a pessoa estaria copiando. Então, se eu não estiver fazendo isso, eu
terminei a aula, terminei a videoaula que eu queria ver, eu simplesmente escrever da minha cabeça o que eu lembro. Isso é uma revisão ativa. Eu estou forçando a minha cabeça a lembrar para fixar. Então tem uma grande diferença entre esses dois pontos. E eu recomendo que você tenha revisões ativas, que são os itens que eu vou citar aqui. Você evitar de copiar, então você pega, lê um trecho, deixa o livro de lado e escreve o que você entendeu. Lê outro trecho, escreve o que você entendeu. Tenta evitar de copiar. Isso é muito importante. Outro item relevante, você explicar para outra pessoa, explicar para uma pessoa, ou pode ser diretamente, ou pode ser gravar um áudio do que você aprendeu, gravar um vídeo, né, por exemplo, com a câmera frontal, que nem eu estou fazendo aqui no caso, né, do que você aprendeu e passar para outra pessoa, né, tirar um feedback, ver se a pessoa conseguiu entender bem. Então isso é bem interessante, isso é tudo ativo, desde que você não esteja consultando nada no momento. Esse ponto é essencial. Eu, por exemplo, de um tempo pra cá que eu vi algumas aulas de estudo aí, eu pego os meus conteúdos e eu deixo em perguntas. Deixo em perguntas. O que é isso? Eu vou lá, pego, coloco perguntas. Então ele falou sobre tal tópico. Eu coloco uma pergunta daquele tópico. O que é tal coisa? Aí na hora que eu vou revisar eu lembro. Até eu tenho o Anki, que é um programa de repetição espaçada, e eu vou acabar passando meus estudos para lá. Eu vou fazer essas perguntas e vou colocar as respostas delas. Então eu coloco a pergunta na frente, coloco a resposta embaixo, aí se eu errar eu vou revisando com uma frequência maior. É a recomendação, é uma possível recomendação para vocês. Anki é um aplicativo que eu conheci no meu curso de inglês e ele repete de tempos em tempos. Então, por exemplo, tem uma frase em inglês que eu vi hoje, eu vi uma frase nova hoje, inclusive eu estou usando praticamente só no inglês. Eu vejo 10 frases por dia novas e amanhã ele vai repetir essa frase, aí conforme eu errar ou não ele vai jogar pra frente. Então se eu errar muito ele vai continuar repetindo meio que todo dia. E se eu errar menos ele já joga de hoje para amanhã, para depois de 3 dias, 10 dias, e ele vai jogando sempre pra frente. Ele vai jogando pra frente. Tem coisas que dali que eu comecei que eu praticamente não vejo. Uma vez por ano. Isso tem ali uns... Eu tenho bastante coisa. Eu tenho uns 5.000 cards, eu acho, ativos, se eu não me engano. Tem mais uma parte que é um conteúdo novo que eu tô vendo, né? São frases para mim entender agora, para mim aprender a estruturar e tudo. Que daí é mais na parte da fala, né, que eu tenho que falar, e da escrita. Só que eu optei por não treinar a escrita no momento, então eu tô treinando só a fala. É um exemplo que eu dou para vocês, então, de colocar perguntas durante o estudo. Você anotar uma pergunta de algo que você entendeu, quando você terminar o estudo você dá uma revisada. Você vai espaçando essa revisão, é bem interessante. A curva do aprendizado ela é algo que é assim, né? Ela vai descendo. Né? Para quem está só ouvindo o vídeo, eu tô com a mão descendo na câmera. E se você colocar um novo ponto que você revisa, ela volta a subir. Então a tua compreensão do conteúdo ela vai ser alta mesmo a longo prazo, né? Que você precisa passar as informações da memória recente para a memória de longo prazo. E uma das formas é a revisão. A própria repetição em si é algo que nos ajuda no aprendizado. Não necessariamente ver a aula toda, mas a repetição do conceito que você aprendeu na aula. Então esses são os itens que eu sugeri. Outro item, né, fazer resumos sem ler ou ouvir nada. Simplesmente terminou ali, você faz um resumo do que entendeu. Pode ser escrito, pode ser digitado, pode ser em áudio, pode ser até em vídeo, né, como eu citei os exemplos aí. Pode ser explicar para outra pessoa, então você pegar e explicar de fato, ó, esse conteúdo que eu vi, isso, isso e isso, e ver o que a pessoa entendeu. É muito interessante, inclusive para chegar no objetivo do canal, digamos assim, que a gente muda as palavras. Eu tinha um objetivo diferente, né? Eu tinha um objetivo que ele era mais de explicar para as pessoas, melhorar a rotina, não sei o que. Só que a pessoa ela não quer melhorar a rotina. Ela quer ter vantagens na melhora da rotina. Por isso que eu digo energia, prazer e produtividade. E falando com um amigo meu médico, explicando o conteúdo que eu estava
né, querendo colocar nos vídeos e dando sugestões para ele, né, um colega. Inclusive essa câmera que você está vendo no momento é dele, no momento que eu estou gravando o vídeo é dele. Então, passando isso para ele, ele me falou algumas coisas, a gente conversou ali e eu acabei percebendo que a fala era mais importante para o meu conteúdo, né, de em vez de colocar melhore sua rotina, colocar melhor energia, prazer e produtividade. Por quê? Porque é o que as pessoas querem. Só que a forma de melhorar, né, o veículo para se melhorar esses itens é a rotina. Então aí quando você estiver melhorando de fato, né, vendo os vídeos, entendendo tudo, você vai estar trabalhando a rotina. Então essas são algumas formas de revisar, né? Teve grande impacto, tanto que quando eu comecei a reformular os vídeos para iniciar a publicação, teve um grande impacto que mudou um pouco a minha visão, né? Para mostrar para as pessoas o que elas realmente querem. Aqui tem esses itens que eu já citei, agora tem criar tempos de estudos. Então você que está começando a estudar agora, nesse momento, é interessante criar tempos de estudos. E o que é isso? É você tem a atenção alternada, vamos supor, você não tem o foco de ficar no começo do dia, vamos supor, mais para 2 horas direto estudando, e no final do dia, né, que o corpo vai cansando, mais para 1 hora. Você não tem esse foco. E um dos motivos que eu digo é essa ferramenta aqui, o celular. Por quê? Porque às vezes você está trabalhando, aí você vai lá, mexe no celular, aí tem uma recompensa imediata aqui, uma conversa ali, e vai te tirando o foco e a produtividade. Então tem duas energias, né, como eu falei no vídeo anterior, que concorrem muito. A nossa energia para o tempo focado, como eu estou aqui agora, e a nossa energia para alternada. Então de eu estar aqui, de repente eu estou aqui no celular e eu já estou fazendo outra coisa, né? Por exemplo, uma dona de casa. Uma dona de casa, ela não presta atenção em mais de uma coisa por vez, mas ela alterna a atenção. Então num momento ela foca a atenção em uma coisa e no outro em outra. Então assim, a atenção alternada, né, de uma pessoa que está fazendo almoço, lavando a louça, tá lavando roupa, daqui a pouco limpa o chão, enfim, é uma atenção muito boa, inclusive muito próxima a essa da pessoa que mexe no celular. E a atenção da pessoa que quer estudar, ela busca uma atenção diferente, uma atenção focada. Então uma recomendação que eu tenho é você separar tempos de estudo. No começo do dia, o objetivo, o alvo vai ser 2 horas. Então você pegar e cronometrar, né, e ter aí o objetivo de começar com tempos de 2 horas antes de dar intervalo ali de 20, 25 minutos. E mais para o final do dia você ir diminuindo para 1 hora, né, que você vai estar mais cansado, enfim, né, dependendo do seu dia e da sua condição também. Tem pessoas que têm menos energia de manhã e mais no final da tarde. Veja qual é o teu tipo, qual você se adapta mais. Aí você vai se adaptando. Então, para você começar a ter foco, você precisa começar com 5 minutos de estudo. Aí você vai aumentando, até chegar num tempo de 25 minutos. Aí você faz 25 minutos, dá 5 minutos no intervalo. Faz 25 minutos, dá 5 minutos no intervalo. Faz 25 minutos, aí dá uns 15, 20 minutos de intervalo na terceira vez. Essa é uma sugestão, tá? É uma sugestão para quem está começando. Conforme você for evoluindo, pega e mantém, né? Mantém 1h30 consecutiva, dá um descanso, né? Vamos colocar 1h30, 2 horas, dá um descanso, mais 1h30, 2 horas, dá um descanso. Assim até terminar o teu dia de estudo, né? E colocando, né, de preferência horários bons, horários que você consiga ter um foco maior. Isso é bem relevante. Vamos continuar aqui. Então o tempo de estudo ele deve ser aumentado para atingir o objetivo até chegar no ponto alvo, e depois você ir, né, apenas mantendo o estudo, que são itens inclusive que eu vou continuar falando, todos os que eu falei aqui: a constância, os ruídos, né, a parte do celular, e a parte de manter, né, no sentido de manter os estudos aí para você melhorar a sua rotina. Você deve primeiro entender a base antes de avançar. Então você deve, nenhum dos extremos, por exemplo, revisar muito antes de avançar, para evitar o perfeccionismo, e não revisar nada antes de avançar, no sentido de não saber se você realmente está pronto, se você está estagnado e tudo mais. O que eu quero dizer com isso?
que, como eu citei em episódios anteriores, quando você está aprendendo algo, é uma curva crescente, né? Ela vai subindo. Aí chega num ponto que você trava, num platô. Aí você fica um tempo travado ali, aí você precisa subir. Só que às vezes nesse tempo que você está travado, você precisa entender a base, se você estiver ficando muito confuso. Então volte para a base, não tenha receio e avance dentro do seu limite. É muito importante você aprender a curtir o desconforto nesse momento que estiver travado. E se você tiver condições de tempo, claro, eu gostaria que você priorizasse seus objetivos, você pegar e separar um tempo, às vezes um período inteiro, para focar nesse desconforto. Sentir realmente o desconforto, avançar nesse platô. Quando você começar a ver os avanços, você não vai querer voltar atrás. Então, se acostume com isso e aprenda a gostar desses momentos. Eu, por exemplo, em algumas revisões do xadrez aí, que eu estava fazendo num site que eu assino, que eu gosto bastante, eu fiz durante as férias e eu tinha muita dificuldade, porque era uma ordem de lances exatos que eu mesmo criei com os computadores ali para me treinar, e era chato, porque eu errava muito, e daí eu estava quase limpando lá, por exemplo, se eu errar, eu tenho que acertar todos os lances, né, por 3 voltas, né, tem que dar 3 voltas, 3 vezes o lance que eu errei eu tenho que acertar, e eu deixo uma sequência completa, então tem que dar 3 voltas para ele limpar aquele erro, para ele dizer que eu aprendi. Então eu errei muito no começo e agora eu praticamente dei uma volta completa em todas as aberturas, né, que são várias, sem errar. Por quê? Porque eu já aprendi, já errei muito ali. Então é importante que você leve isso em conta. No começo eu gastava muito tempo, mas aí eu curtia o desconforto, ia lá, avançava, e agora em poucos minutos eu vou ali e faço todos os lances. Tanto que eu estou indo para a segunda etapa, que é adicionar novos lances, colocar outras possibilidades. Que xadrez é uma arte meio que quase infinita. Talvez ela até seja finita, mas um número absurdamente alto, assim, gigantesco de possibilidades. Então é uma forma que eu aprendi a curtir o desconforto. Vamos avançar aqui. Tem algumas sugestões para você crescer aí com relação à internet. Então, uma coisa que eu faço muito, inclusive, não quando eu vou aprender algo, mas quando eu preciso fazer algo, né? Por exemplo, no vídeo 5, né, que é sobre mexer no celular, eu fiquei travado porque eu não conseguia baixar aplicativos. Eu não sou de baixar muito, mas tinha um aplicativo ali que eu precisava baixar para fazer o vídeo, que eu tive a intenção, eu até ensino a usar ele. E nesse vídeo eu acabei tendo que pesquisar um tutorial no YouTube para depois fazer essa parte. Então aí é uma sugestão. Eu tive problema com o meu fone, esse fone aqui, ele é muito bom, é original, né? Inclusive ele caiu na água depois, ele caiu na água que eu fui colocar minha calça lavar e vi que ele estava dentro, a caixinha mesmo, e voltou a funcionar normalmente, sem nenhum problema. Mas antes ele tinha dado um problema que só funcionava de um lado, e eu segui um tutorial no YouTube que você meio que reseta ele e resolve o problema. Então assim, tive problema com a minha máquina de café que está aqui atrás também, e eu fiz a mesma coisa. Na época ali eu procurei um tutorial no YouTube, até aprendi a configurar ela, configurar a temperatura e outros itens. Ela tem 3 botões e você consegue fazer tudo pelos 3 botões, depende da forma como você clica neles. Então é bem interessante também. E enfim, são muitos tutoriais. Quando eu quero formatar um celular, por mais que eu já vi várias vezes, eu vou lá e pego o tutorial e formato. Quando eu quero fazer alguma coisa aí na internet, até os formulários dos vídeos, aprender alguma coisa diferente, configurar a câmera aqui que eu aprendi a configurar, eu uso o YouTube. Inclusive do item de configurar a câmera, tem a questão de comunidade no Facebook, que foi bem interessante, que eu já estou dando um spoiler, que eu tive dúvidas e eu achei que não era uma coisa e realmente era. O povo de lá me explicou que cartão de memória tem diferença e tal, enfim, é uma sugestão. Mas vamos avançar. Então, tutoriais no YouTube ajudam muito, inclusive tem ótimas receitas lá para quem gosta de comida também, tem de tudo lá. No Instagram você consegue encontrar aí grandes professores, né, que eles disponibilizam muito conteúdo de graça.
Inclusive eu tenho conteúdo gratuito no YouTube e no Facebook no momento que eu estou gravando esse vídeo. No Facebook a gente está começando a engatinhar aí, já estamos mandando os vídeos longos. No Instagram eu não tenho vídeos longos, mas eu espero que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha os cortes pequenos com legenda, que é o nosso planejamento, né? O YouTube, vídeos inteiros e cortes maiores, o Facebook, vídeos inteiros e cortes menores com legenda, e o Instagram só os cortes com legenda. Em breve eu estarei no TikTok também com alguns conteúdos, alguns Reels. Reels não, né? São conteúdos aí de curta duração, né? Que Reels é o estilo do Instagram, mas nesse estilo, entende? Com o tempo eu estarei lá também. Então tem o Google também, a própria ferramenta de pesquisa do Google, ela tem guias completos e fóruns. O que é isso? Você pega um guia completo para resolver o teu problema. Por exemplo, uma vez eu estava jogando um jogo que eu queria terminar, eu já tinha terminado de criança, só que eu não sabia algumas coisas do jogo, né? E eu pesquisei na internet, inclusive eu não achei nada assim pesquisando diretamente em português, até pesquisei em inglês, joguei umas palavras-chave e achei um tutorial ali com poucas palavras em inglês que resolvia o jogo pra mim, resolvia, né, aquele mistério. Então é bem interessante, tanto a questão de aprender inglês, né, que eu digo, como a questão de saber usar o Google, né, saber usar o Google que você vai conseguir ter bons resultados. Fóruns é tipo a parte da comunidade, então você estaria interagindo com pessoas em local e conversando sobre aquele assunto. Então tem o Reddit, que é uma comunidade aí, é tipo um WhatsApp mais avançado, tem outros, tem Discord, por exemplo, também, que é mais avançado nesse sentido, tem as comunidades no Facebook, que é interessante para você ir avançando, né? É uma questão de imersão. Por exemplo, eu estou num grupo de corrida e nesse grupo de corrida eles postam lá os treinos deles. Como eu estou muito imerso ali, eu acabo tendo uma noção de resultados, eu acabo até mesmo sendo incentivado, porque eu estou rolando ali no Facebook, gente correndo. Aí tem a parte, né, de divulgação de conteúdo, de marketing também, eu acabo me envolvendo com isso. E a parte do inglês, eu não me envolvo diretamente com páginas de aprendizado de inglês, mas eu vejo conteúdo em inglês, vejo muito conteúdo em inglês, então às vezes aparece uma frase, eu acho muito legal e tal, e eu vejo muita coisa em inglês, assim, muita coisa mesmo, então acabo que eu estou imerso. Um exemplo, você morar fora do Brasil, tipo morar nos Estados Unidos, não vai te fazer aprender inglês diretamente, mas assim, você estando lá e estudando, como foi o caso do meu irmão, você pega uma proficiência rápido porque você está muito imerso. Tipo, tudo que você vai fazer é em inglês. Então você aprende muita coisa. Então é bem interessante aí que você fique imerso no conteúdo que você quer aprender, né? Você tenha contato com ele. Isso é muito interessante. Vamos continuar aqui. A importância do ambiente. Então, você precisa ter um ambiente, um cantinho do seu estudo. Isso é extremamente relevante. E o que seria isso? Eu montei um quarto aqui que é basicamente para mim estudar e gravar vídeos. Ponto. Eu no máximo tomo um cafezinho aqui, mas é enquanto eu estou estudando. Eu até como e tomo água aqui, mas geralmente é quando eu estou estudando. E o que eu quero dizer com isso? O corpo ele entende os locais. Então se eu ficar no mesmo quarto que eu durmo fazendo isso, ele vai começar a puxar para a cama, ele vai começar a fazer outras coisas. Se é num lugar onde eu tenho muito lazer, ele vai começar a puxar para o lazer. Isso não é o que você quer. Eu imagino que você queira ter foco. Então monte um cantinho. Se não é possível que em outro lugar da casa, até deixe no seu quarto, né? Se às vezes você tem uma cozinha maior, uma cozinha e sala maior, como é o caso que a gente tem aqui, não tem outro lugar, deixe ali, mas cuide com os ruídos ou escolha os momentos do dia que você for estudar. Isso é bem importante. Então o ambiente é essencial. Você estruturar ele de um jeito que você consiga estudar. Fixar tempo de estudos. Então é interessante você fixar tempos. Por exemplo, você começa o dia colocando mais horas de estudo, né, que você vai estar menos cansado, e termina o dia diferente, né, colocando menos. A
partir da prática, eu noto que no final da tarde eu tenho um pouco mais de energia, eu tenho um gás maior, coloca esses horários no final da tarde. Eu noto que ali pelo meio da tarde eu vou bem, então coloca esses tempos. E vai distribuindo durante o dia os tempos de estudo que você vai ter. Eu estou falando aqui como se fosse no final de semana que você estaria mais livre, mas isso se aplica também à semana, se aplica também a outras questões. Por exemplo, colocar um tempo de estudar antes de ir para o trabalho, ou no horário de almoço, ou depois do trabalho durante a semana, alguma coisa que você consiga fixar de fato. Isso é muito importante. Então fixar o tempo de estudo e depois de atingir o objetivo de conseguir estudar de 1 a 2 horas, você manter esse tempo, né? Manter esse tempo sem ruídos. E o que seria ruídos? Ruídos é você, por exemplo, tirar coisas que te distraem do ambiente. Por exemplo, aqui se eu abrir a janela vão vir gatos, né? A gente tem gato e tem gato da rua que vem. Então eu só deixo a janela aberta quando a câmera não está no tripé. Aí se derrubarem alguma coisa não tem nada de valor. Também quando eu estou estudando mesmo com a câmera abaixada, eu acabo não abrindo a janela se eu quero focar, porque os gatos vão subir na janela, é térreo aqui, né? É só um andar, então os gatos sobem na janela, entram e ficam pedindo para sair por aqui, enfim, eles usam esse quarto de passagem. Então eu também não gosto. É um ruído. Outro ruído, celular. Então, celular. Eu tenho um vídeo só sobre o celular, né? Tem um vídeo 5 aí só sobre o celular, de como usar ele corretamente, como organizar tudo. Mas assim, você pode silenciar as notificações, se você tem que estudar no celular, você pode estruturar um jeito, baixar o conteúdo e desativar a internet, os dados móveis, o próprio telefone, né, do aplicativo para não receber ligação. Você deve estruturar de uma forma que esse ruído não interfere. Porque imagine o seguinte, eu tô aqui, tô gravando o vídeo e a cada pouquinho fica vibrando, fica piscando uma luzinha no celular, fica tendo alguma coisa que eu quero ver e eu de fato olhe para o celular. O que vai acontecer? Eu vou dar trabalho para o editor, né? O editor desse vídeo vai ter mais trabalho, ou o vídeo em si não vai ser postado com uma boa qualidade, ou eu poderia fazer o mesmo vídeo, falar a mesma coisa com um tempo bem menor. Então tem diversos pontos aqui, gente. Você precisa ficar atento com os ruídos. E também uma questão de prática. Você percebe que tem um determinado ruído, você corrige. Vai corrigindo com o tempo. Às vezes ruídos que não tinham no começo vão começar a aparecer. Também podem ser corrigidos. Isso é de extrema importância. Vamos continuar aqui. Então, faça intervalos. Como eu citei aqui, você pega 1h30, 2 horas no começo do dia e vai fazendo intervalos. Você faz um intervalo ali de 20, 30 minutos, depois estuda mais esse tempo, faz outro intervalo, estuda, faz outro intervalo. Nesses intervalos você pode comer, tomar água, você pode tomar água também enquanto estuda, não, dependendo da forma que você estuda, claro. Então você pode criar esses tempos para te favorecer. Eu, quando fiquei sabendo dessa questão do intervalo, eu estruturei melhor os intervalos do meu serviço. Eu tinha um tempo maior no final da tarde, na última parte do expediente. Eu joguei ela mais para o meio, então eu adiei os 2 últimos atendimentos, questão de 10 minutos, para ter um espaço maior no meio da tarde para mim conseguir ser eficiente a tarde inteira. E funcionou, foi bem interessante. Eu fico até animado, quando termino o segundo atendimento, tenho um tempinho para mim relaxar. E isso é ótimo para mim. Então, continuando aqui, um erro então é permitir ruídos, é você estar ciente que você tem um celular disponível, que você tem barulhos, que os gatos vão te atrapalhar no lugar que você está, que, enfim, que a sua família não sabe que você está estudando e vão te chamar de pouco em pouco. Enfim, permitir esses ruídos, né? Principalmente os ruídos desnecessários, não vai te fazer crescer, né? Você não vai conseguir ter um tempo real de foco. Então esse é um erro. Eu vou citar aqui alguns erros. Não pensar em material e método.
Gente, sempre que vocês vão estudar, vocês precisam ter um tipo de material e um tipo de método de estudo. Não adianta você não ter essas questões, porque o que acontece? Se você não tiver material e nem método, você vai como Alice no País das Maravilhas. Aonde você quer ir? Eu não sei. Bom, se você não sabe, qualquer lugar serve. Isso é um erro, tá, gente? Você precisa ter material e método para seguir, né, com certa flexibilidade para chegar nos seus objetivos. Não fazer pausas. Então eu tenho um episódio só sobre a questão de pausas. É interessante que você veja esse episódio, o episódio do 10, se eu não me engano, mas digita aí psicólogo André pausas, que vai aparecer no YouTube. E é muito importante que você faça pausas, porque o corpo, enquanto você está descansando, ele fixa o aprendizado. Então você dá aquelas viajadas e tudo, ele fixa o aprendizado e você tem pausas. Até para quem tem um sono regulado, né, um exemplo é dormir depois do almoço. O sono ele fixa o que você aprendeu de manhã, então ele dá uma fixada. Até tem um estudo que ele coloca, né, um problema para algumas pessoas, aí ele coloca um grupo para dormir e um grupo para não dormir. O grupo que dorme vai 60% melhor do que o que não dorme. E o grupo que tem sonhos, inclusive com a relação do problema, vai 10 vezes melhor do que os que só dormiram. Então assim, tanto o dormir como o sonhar no espaço ali da tarde é interessante para quem tem condições e para quem também não tem esse problema no sono da noite, tá? Não adianta você dormir de tarde e perder a qualidade boa do sono da noite. Eu tive um problema recente, eu estava bem cansado, acabei dormindo bastante de tarde e a qualidade do sono da noite ela foi bem reduzida, então eu tive que voltar, regular e tudo. Foi chato, né, nesse sentido, porque no dia seguinte eu também não estava 100%, então eu tive que recuperar meu sono. Continuando aqui, então, agora a gente vai falar sobre a importância de entender que se deve errar para aprender com os erros, né? E que não vai ser perfeito. Só que uma coisa é você errar de propósito e a outra coisa é você saber que você vai errar. São coisas diferentes. Até tem uma abordagem de psicologia que eu estudei agora na minha formação, que eles dizem que o psicólogo e o cliente eles devem entrar já tendo uma noção de que vai ter erros. Isso é bem importante. Só que o importante não é não errar. O importante é saber como lidar com os erros e tentar entender os erros para avançar. Por exemplo, tem um caso de livro, então tu vai ler lá um caso e o psicólogo acertou justamente o ponto que a pessoa estava indo mal e nisso resolveu todos os problemas de uma vez e foi de primeira. É um caso de livro, assim, é absurdo, não tem um erro. Aí você pega a vida real, você testa uma ideia, você testa uma mudança, depois você testa outra. Você comete vários erros e algumas melhoras nessa jornada até que você acerta um ponto que realmente era alvo. É algo que realmente ajuda a melhora da pessoa. E essas abordagens elas levam em conta que a gente vai errar. E a gente tem que aceitar isso e aprender a lidar com isso. Não adianta a gente ir por um caminho que a gente acha que não vai errar, que a gente vai fazer de tudo para não errar. Não, a gente tem que aceitar os erros. Inclusive, né, no xadrez é mais bom você errar em treino do que errar na prática. Então se eu errar em treino eu perco pontos num site virtual. Se eu errar na prática eu às vezes não ganho um torneio, às vezes não vou bem, né, coisas que eu desejava. Claro, é bom não errar no treino, mas é melhor você errar no treino do que errar na prática. Então aceite o erro, principalmente aí se tratando de provas que você vai fazer. Se você errar no treinamento, tudo bem. O importante é não errar na prova. É necessário ter cursos caros para evoluir, para ter aprendizado? Eu até acredito que não. Assim, eles vão ajudar, possivelmente, né? Quando você está falando em curso, você geralmente não está falando em conteúdo. Você está falando em estrutura. Então é uma estrutura que vai ser melhor do que o conteúdo gratuito e vai te direcionar mais rápido para um resultado.
ele é interessante, tá? Eu não estou falando aqui que se vocês não verem cursos bons aí para vocês, né, caso tenham condições, simplesmente deixarem de comprar. É uma coisa que deve ser analisada, tá? É uma coisa que deve ser analisada e se for viável, você deve comprar, analisar. Até no Brasil tem o mínimo de garantia, se eu não me engano, que eles têm que dar é 7 dias. Então, se você comprar algum curso, você tem tempo de ver e pedir o estorno legalmente. Assim como as compras online, tudo que você faz tem uma certa segurança hoje em dia. Então, é interessante. Caso você não tenha condição, aí você aproveita de conteúdos gratuitos que tem na internet, assim como os vídeos desse canal. Aprender não vai me tomar tempo demais? Então, aqui eu coloco 3 pontos: prioridades, foco e recompensas imediatas. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter uma prioridade. Então, por exemplo, eu estou focando no inglês, eu quero aprender russo também, mas eu decidi focar mais um ano só no inglês para depois começar a avançar no russo, porque eu notei que os dois juntos ao mesmo tempo eles vão me fazer tirar outras prioridades que eu não quero mexer. Então assim, tem que ter prioridade. Então prioridade, inglês, foco, inglês, recompensas imediatas reduzidas. Mesmo para mim ter o foco no inglês e tudo que eu faço na minha rotina, as recompensas imediatas elas estão reduzidas. Então isso é extremamente relevante. Não adianta você deixar recompensas imediatas por diversas horas durante o dia. Inclusive, né, eu já vi pessoas aí falando que é normal mexer 5, 6 horas por dia no Instagram, que tem que reduzir, não sei o que. Gente, é muito tempo aí, né? A menos que você trabalhe com o Instagram e viva disso, é muito tempo passando nessa rede social. Então, assim, é extremamente relevante que você consiga reduzir as recompensas imediatas para ser mais produtivo. Você consegue adicionar até mais prioridades no dia, consegue focar em mais itens. Mas como a minha rotina ela é muito seca, eu já tenho, né, desde muito tempo essa questão do foco, eu acabo tendo que escolher entre uma coisa ou outra. E eu tento escolher coisas que cabem no meu dia a dia. Isso é algo que eu levo para mim. Então eu optei por não ter o russo no momento, deixar o xadrez um pouco, né, mais em segundo plano, e continuo jogando, mas mais em segundo plano, e focar nas coisas da minha vida, focar nos vídeos, no material online que eu estou fazendo agora, né, nessa transição que eu estou fazendo de carreira física para carreira virtual. É um foco que eu tenho e eu acabo tendo tempo para tudo isso. Inclusive eu tirei férias de fato para conseguir me organizar nessa estrutura. Cuidado com o perfeccionismo. Então você deve ter muito cuidado com o perfeccionismo. O que é isso? Eu vou revisar mais um pouco aqui, eu vou revisar mais um monte aqui, inclusive ontem eu ia rever uma aula longa que na verdade eu já tinha visto, já tinha estudado, já tinha estruturado tudo, e eu acabei optando por não ver ela, porque eu estava sendo muito perfeccionista. Então cuidado com esse item. Para você ter avanços mesmo, você deve ter um meio termo entre não ser muito perfeccionista e também não ser muito desleixado, né? Não dá para ir para nenhum dos extremos, ter um pouco de autocontrole, isso é bem interessante. Qual a importância de fazer provas enquanto se estuda? Então, você tem, por exemplo, você está estudando para um concurso, para um vestibular e você está fazendo provas. É bem interessante que você pegue provas passadas, né? Principalmente provas da mesma banca. Gente, provas da mesma banca é muito importante. Por quê? Essa banca, ela tem um padrão, provavelmente são as mesmas pessoas que fazem perguntas. E se você pegar provas dessa banca, você vai entender como que eles fazem as perguntas. Você vai entender tudo e como eles funcionam. Vai ser muito mais fácil você passar. Inclusive foi o que eu fiz. Fiz em 2 provas já que eu, inclusive passei nas 2. Passei na prova teórica da PM e passei no processo seletivo que eu estou atuando hoje como psicólogo clínico. Na PM eu reprovei no físico na época. Então assim,
você consegue passar nas provas, você consegue evoluir, ter uma carreira melhor se você estudar a banca. Isso é bem importante. Então, como que eu fazia? Eu pegava o edital, estudava tudo, né? Estudava um item, na verdade, né? E grifava. Aí fazia algumas provas, estudava mais um item, ia indo. Aí quando eu terminava de estudar o edital, eu olhava as questões que eu errava. Eu estou errando questão de conjugação verbal, eu estou errando questão de informática, estou errando questão de raciocínio lógico. E eu colocava o tema o mais próximo possível aí e via vídeos no YouTube. Então, por exemplo, eu errei uma questão de porquês, eu ia lá no YouTube. Errei uma questão de crase, eu ia lá no YouTube. Tanto que os porquês eu peguei todos na época, né, por causa disso. Então é bem importante que você revise o conteúdo e você fixe, né, os assuntos que você erra. Com certeza na prova você não vai errar esses assuntos, na prova você vai conseguir superar essa questão. Falar da questão dos ruídos. Então aqui eu coloquei de novo, gente, essa questão dos ruídos ela tira muito o foco, porque você está crescendo, você está produzindo, você está estudando, de repente tem um ruído, aí você decai um pouquinho, aí volta, aí tem outro ruído, e se você está sem ruído você só sobe. Então cuidem com os ruídos, cuidem com os ruídos, isso é extremamente importante. A continuação aqui é sobre o vídeo do celular. Então veja o vídeo do celular, siga as dicas, coloque em prática o que está lá e tente reduzir o impacto negativo que ele pode estar te causando. Tem alguns outros vídeos que eu fiz no canal, assim como eu irei fazer vídeos no futuro, que você precisa revisar para estudar. Por exemplo, o vídeo do sono. Se você não tiver com o sono regulado, você não vai tirar boas notas, você não vai ter bom resultado, aprender muito com o que você estiver aprendendo. Então é extremamente importante que você regule o sono para ter mais prazer, energia e produtividade. Esse item é extremamente importante. Tem o vídeo da depressão, tem o vídeo da ansiedade também, são vídeos bem relevantes. Se você estiver tendo muitos problemas com isso, principalmente o que leva às recompensas imediatas, você deve ver esses vídeos e deve focar para melhorar esses itens. Tem mais itens aqui. A meditação é um amplificador de resultado em relação aos estudos, então veja o vídeo da meditação também. Os números, caso eu não estiver enganado, o vídeo do sono é o vídeo 3, o vídeo do celular é o vídeo 5, o vídeo da ansiedade é o vídeo 6, o da meditação é o vídeo 7 e o da depressão é o vídeo 9, caso eu não esteja enganado. Mas veja, no meu canal tem playlists, tem um item playlist, você vai lá, você consegue ver todos os inteiros e você vai ver aí pelos títulos e pela capa do vídeo você consegue entender qual vídeo é do que. Assim que eu não vou conseguir decorar com o tempo de tanto vídeo que eu espero que o canal tenha. É a importância disso tudo, né? Então eu citei diversos pontos aqui, eu citei sono, ansiedade, depressão, tem recompensas imediatas também, que eu falo disso em vários vídeos, né? O vídeo 8 é sobre vícios comportamentais, inclusive. Então é bem interessante aí que você esteja atento com isso e também, né, venha procurar ajuda caso precisar, né? Para ter mais energia, prazer e produtividade é interessante procurar ajuda. Tudo é uma sequência de passos, assim como o vídeo anterior que eu falei sobre micropassos. E levando isso em conta, uma jornada de 100 mil milhas começa com um único passo. É uma frase mais ou menos assim que eu vi na internet. Então você precisa dar um passo por vez. Tem momentos que você vai conseguir intensificar e dar vários passos, correr. Tem momentos que você vai ter que caminhar, até pelo cansaço, até pelas outras prioridades e para não estar tendo perdas em outros setores da vida. Então lembre-se, a jornada de 100 mil milhas começa com um único passo. E o mais importante é dar um passo por vez de forma constante. É você continuar enchendo o baldinho com gotas, né, o baldinho com prego, como eu citei no vídeo anterior.
é continuar enchendo aí a sua cabeça de conhecimento. É um avanço por dia durante todos os dias, ou grande parte dos dias aí. Se não tiver como ser todos os dias, você vai realmente aprender. A constância e a repetição são a mãe do aprendizado. Então é importante você ser constante e ter prioridade. Por exemplo, você deve escolher o que você vai priorizar para fazer seus estudos. Então você prioriza, por exemplo, matemática. Então nesse momento você prioriza a matemática, estuda raciocínio lógico, tudo que tem a ver com matemática. Depois você prioriza uma outra matéria, mas sempre fazendo provas, né, que envolvam os estudos que você já teve. Depois você prioriza outro ponto, até você chegar no seu objetivo. Você deve priorizar uma coisa por vez e tendo o resultado das coisas que você já fez, né, tendo um passado, né, do que você já estudou, presente do que você vai estudar, está estudando no momento, né, e um futuro dos próximos estudos. Isso é bem relevante, né, principalmente no sentido da constância. Você precisa definir uma meta real e prazos concretos. Então você colocou que daqui 3 meses você quer terminar isso, isso e aquilo. Estou falando independente de meta de fim de ano, tá? Eu sei que a gente está chegando aí no fim de ano, mas a gente precisa de metas concretas e de esforço o ano inteiro, tá? O ano inteiro. O ano não começa só depois do Carnaval, muito menos depois da Páscoa. O ano começa 1 de janeiro e termina 31 de dezembro. E não é porque um ano começou ou porque o outro ano terminou que você vai largar a mão das metas que você tem. É importante que você mantenha prioridade. Você deve definir pequenas vitórias dentro desse caminho, desse prazo que você colocou para cada parte da jornada. Por exemplo, um marco, terminar de estudar um conteúdo de uma matéria, é uma vitória. Responder de forma correta algumas questões de uma matéria, é uma vitória. Conseguir uma nota boa no primeiro simulado, é uma vitória. Você deve buscar sequência de vitórias no caminho todo, até para se certificar que você está caminhando na direção correta. Isso é extremamente importante. É possível também pedir para que alguém te cobre e te coloque, né, para fazer as coisas que você está se comprometendo. Então, eu estou querendo estudar, a pessoa te cobra, você estuda. Eu estou querendo entrar nesse mundo aí de inglês. Então você entra em grupos, você discute, né, com pessoas aí sobre inglês, você conversa, né, vocês trocam ideias, às vezes até em inglês. Você entra em grupos que nem é do aprendizado em inglês, mas é grupo estrangeiro, que o idioma do grupo é em inglês. Inclusive para mim começou a aparecer frases motivacionais em inglês, aí é algo que eu gosto bastante. E eu acabei postando recentemente no meu Face, até não, provavelmente as pessoas que viram não engajaram, né, porque talvez não entendam inglês, mas é uma coisa que eu gosto muito aí, frases motivacionais em inglês, algo que eu notei que eu tenho uma quedinha. Então eu citei os grupos anteriormente, né, que estava para falar agora. Por exemplo, o grupo de corrida que eu tô, né, que a gente entende, a gente conversa de tempos, a gente faz desafios, aí todo mundo vai postando lá, você vai acabar querendo postar também. O curso de inglês, né, tem a comunidade também, mas eu gosto mais de emergir em contato com o inglês, então tá lendo fóruns, tá meditando, tá vendo vídeo. Sempre que sai alguma polêmica, né, saiu recentemente uma polêmica no xadrez, eu vou ver em inglês também o que a gringa tá falando. Então tem várias coisas nesse sentido, né, você entrar no mundo do que você quer aprender. Por exemplo, eu tive dificuldade com a câmera, eu estava num grupo aí de fotógrafos amadores, eu mandei mensagem lá e eles me responderam na hora. Por quê? Porque eu estava em um grupo. É muito importante, se você quer aprender algo, você ir para o grupo. E também, né, eu falei que não é essencial, mas os cursos, eles podem te ajudar a ter um certo avanço. Então se você quer evoluir em alguma área, você pode conseguir com algum curso ter uma diminuição de tempo para ter o avanço.
É tudo uma questão de organização, né? Você compra uma organização para evoluir mais rápido. Mas assim, você não é obrigado a comprar um curso para aprender alguma coisa. Você consegue evoluir muito de forma gratuita na internet, caso seja o seu caso. Mas fica aí a minha fala para caso você queira comprar um curso, leve isso em conta, que ele deve te ajudar a chegar nos seus objetivos. E os cursos no Brasil, eles devem ter uma certa garantia. Então, você tem pelo menos 7 dias de garantias aí por lei que eles vão te entregar. Então, se você comprar, ver que não é o que prometeu e realmente ficar frustrado, você simplesmente solicita o estorno. É uma coisa, a lei obriga a empresa a estornar para vocês. Então, eu estou finalizando aqui o vídeo. Eu acabei falando mais rápido do que eu imaginava. Deixe seu comentário. Tem na descrição as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana. E sempre avisarei quando tiver vídeos novos, juntamente com o formulário para fixação de conteúdos sobre o vídeo do aprendizado. Então é isso aí, galera. Até a próxima.